Ribeirão-pretanos criam novas fórmulas para economizar água. Moradores de rua contam com a boa vontade de alguns cidadãos. Gastos com animais de estimação crescem consideravelmente. Na entrevista de hoje, vamos falar com a historiadora Sandra Molina sobre ações sociais. E não percam a dica de filme. Está no ar o Lente Aberta. Ribeirão Preto é totalmente abastecida pelo aquífero Guarani, mas o desperdício pode mudar este cenário. Com o nível de água caindo cerca de 1 metro por ano, o município talvez precise investir em fontes alternativas. Desperdício de água é uma prática que há 12 anos não existe mais na casa de Devanil. Ele montou um sistema bem simples de captação de água da chuva, que é utilizada na limpeza da casa e para regar as plantas do jardim. Naquele condutor ali, vai para essas duas caixas. Aquele condutor lá, tá vendo? Do outro lado, o condutor desse telhado aqui também desce, vai pelo subsolo, entra naquela caixa menor lá, que aquela caixa lá é um filtro. Aí daquela lá, por gravidade, desce para aquela grande transporta para essa transporta para aquela. Um dos resultados positivos desta ação é uma economia na conta de água de quase 70%. Mas o objetivo, segundo Devanil, não é só este. Pensei na economia de dinheiro, foi segundo plano. Eu pensei mais nas minhas orquídeas. Atitudes como esta de Devanil ainda são poucas em Ribeirão Preto, cidade do interior de São Paulo, onde um dos maiores mananciais de água doce subterrânea do mundo aflora próximo à superfície. A abundância aqui representa hoje o desperdício, que chega a mais de 30% da água captada do aquífero Guarani. O aquífero Guarani é um aquífero, um dos maiores do mundo. Ele possui uma área por volta de 1.150 quilômetros quadrados, que envolve 8 estados aqui no Brasil, além de uma parte do Paraguai, uma parte do Uruguai e uma parte da Argentina. Tem toda essa área e um volume armazenado, os estudos apontam por volta de 40 mil quilômetros cúbicos. Portanto, é um grande volume de água que, além de abastecer populações do Brasil, ainda podem estar abastecendo de outros países. Além do desperdício, a falta de chuva, vazamentos na rede de água e o alto consumo são fatores que contribuem para a exploração desenfreada do aquífero. Segundo Paulo Finotti, vice-presidente da Bacia do Rio Pardo, governo e cidadão têm responsabilidade nessa questão. Nós, felizmente, temos a água subterrânea, mas, assim mesmo, o consumo está sendo exagerado. Ambos, a população e o poder público, não utilizam corretamente. Principalmente utilizando para lavar quintais, lavar calçadas. Por outro lado, o município tem sérios problemas, principalmente com vazamentos. Atualmente, a captação da água é feita por 103 poços legalizados, mas há indícios de muitos poços clandestinos no município. Um dos fatores que também levaram ao rebaixamento de 70 metros do aquífero, segundo estudos realizados pela USP de São Carlos. Para que a situação não se agrave, um mapeamento foi realizado em toda a cidade para localizar os pontos mais críticos. Esta parte central aqui está proibida a abertura de poços. Somente o da ERP pode abrir e assim mesmo em substituição. A amarela aqui, ela envolve o anel viário. Esta área também só o da ERP pode abrir poços. Mas aqui não necessariamente em substituição. E, finalmente, essa zona verde, que envolve a parte de Bonfim até o limite, está autorizada a abertura de poços, mas também com essas delimitações de distanciamento. De acordo com a Agência Nacional de Águas, a ANA, outra opção para abastecimento em Ribeirão Preto pode ser a captação de água do Rio Pardo, que corta o município. Mas isso demandará tempo e verbas significativas. Há um projeto ainda em estudos de utilizar o Rio Pardo como parte do abastecimento do município, porque isso é caro. Para se fazer uma captação aqui para Ribeirão Preto, a necessidade de, então, se colocar uma estação de bombeamento lá às margens do Rio Pardo, fazer o tratamento dessa água. Após o tratamento, se conduz essa água aos reservatórios, ela provavelmente vai ser misturada à água do aquífero Guarani,
e vai atender então a população de Ribeirão Preto. Enquanto ainda não existe fontes alternativas de água para o consumo na cidade, Devanil acredita que pequenos atos de conscientização podem ser uma saída para um futuro sem falta d'água. Eu acho que seria muito bom para todo mundo, inclusive para o bem-estar da gente. Olha aqui na minha casa, tudo isso aqui pega água quando chove. Consequentemente, é aproveitado novamente, em vez de ir para o córrego. E correr para misturar até com água de esgoto. Especialistas afirmam que Ribeirão Preto tem menos áreas verdes que o indicado pela Organização Mundial da Saúde. Embora dados da Prefeitura apontem que a cidade está acima do recomendado pelo órgão, o Horto Municipal distribui todos os anos cerca de 100 mil mudas. Na dica de filme de hoje, vamos conferir o drama americano Clube de Compras Dallas. Raj, same sandbox, 20 minimum. Come on. Shit. Damn. You ain't cheap, son of a bitch. I'm trying. Look at it. Look at it. Who the hell's Rock Hudson anyway? Olá! No Mandando Ver de hoje, você vai conferir a história do Clube de Compras Dallas. O drama foi lançado em 2013. O filme é dirigido por Jean-Marc Vallée e tem como ator principal Matthew McConaughey, que ganhou o prêmio de melhor ator. Baseado em uma história real, o filme retrata o ano de 1985, quando Ron Woodruff, já com a saúde debilitada, é diagnosticado com o vírus da AIDS e tem apenas 30 dias de vida. Your day. I can feel it. Sound all right? Oh, I do. 8 seconds. Look at this. Hey. $640. All right, you do that, you're going to be getting blown by a $100 hooker before you can scrape the bullshit off your boots, brother. Após o diagnóstico e a aceitação do problema, Ron busca formas de conseguir medicamentos para se tratar, entre eles o AZT. You won't find that shit here. Looking to poison yourself? No entanto, ele descobre que o remédio é muito nocivo à saúde e por isso se junta com Rayon, interpretado por Jared Leto, um amigo travesti que também é soro positivo. You all right? Wait, relax. Where's it at? Where's it at? I got you. I got you. Don't worry. Just relax. Relax. Breathe. Breathe. Right there. That's it. That's it. Right Breathe. there. Breathe. Get it. Get it. I got it. I got it. That's it. Os dois juntos começam a buscar drogas alternativas em outros países para tratar a doença. Ron, antes preconceituoso e homofóbico, começa a sentir na pele o preconceito e acaba se aproximando cada vez mais de Rayon. All right, 10. 25. Take it or leave it. Deal. Deal. Como resultado da pesquisa, eles criam um clube de compras para a venda de remédios não autorizados para pessoas que também possuem a doença. I got you paperwork for your corporation. I do not want to know what that is for. Well, I ain't selling drugs no more, counselor. Now, I'm giving them away for free by selling memberships. $400 a month in dues, and you get all the meds you want. You son of a bitch. Bitches, plural. It's a bunch of faggots up in New York running a hell of a racket, just like this. That's where I got the idea. Welcome to the Dallas Buyers Club. Essa é a dica do Mandando Ver de hoje. E se eu fosse você, não deixaria de assistir esse filme. Até a próxima! Até! And the treatments are free. A membership is $400 a month. All right, you're gonna have to sign a waiver. We are not responsible for the drugs that we give you. You croak, you croak. It's not our problem. It's yours. We have some AZT, and it helped Ian a little in the beginning. First off, flush that shit down the toilet. It's bad news. Confira no próximo bloco a história de pessoas que auxiliam moradores de rua. E veja também uma entrevista sobre as condições sociais de quem não tem onde morar. Sem o apoio do poder público, a sociedade civil se organiza para ajudar moradores de rua de Ribeirão Preto. Vários grupos de pessoas na cidade hoje se reúnem para distribuir alimentos. Andando à noite pelo centro de Ribeirão Preto, encontramos diversas histórias de vida, como é o caso de Wilson, que pouco se lembra de como ou por que saiu de casa. O que me levou a ir para a rua, o que levou a mim para a rua foi eu mim próprio, ninguém me machucou nem nada. Parece que é o destino. Próximo dali, nessa praça nos Campos Elíseos, outro morador de rua, Cícero, um cearense que não conseguiu emprego na cidade
e hoje só pensa em voltar para casa. Eu quero batalhar ainda mais ainda, para poder chegar lá com a dignidade mais forte ainda. Ribeirão Preto hoje tem cerca de 414 moradores de rua, segundo o levantamento da prefeitura. Dentre eles, 367 são homens e 47 são mulheres. Muitos deles estão na rua pelo vício de drogas e álcool, e outros não têm a opção de estar em outros lugares. O frio, a fome e o descaso são componentes diários de todos esses moradores. Na tentativa de mudar essa realidade, existem projetos que distribuem refeições na cidade, como é o caso do Rango do Bem, projeto de José Humberto, que toda segunda-feira prepara marmita aos moradores. Esse trabalho é feito há praticamente 30 anos. E o nome Rango do Bem surgiu há uns 3 anos, de uma ideia de uma amiga nossa, que instituiu esse nome para o nosso trabalho. Eu conheci o projeto via internet. Eu estava no computador e eu vi que um grupo de pessoas de Ribeirão fazia comida para o pessoal de rua. Eu vim e não parei mais. O Grupo da Sopa é outro projeto que busca ajudar aqueles que escolhem as ruas como moradia. Maria Aparecida, há 6 anos, organiza a distribuição de sopa em um ponto estratégico no centro da cidade. Toda quarta-feira, moradores de rua formam fila para conseguir a refeição, que para muitos é a única da semana. A ideia da sopa foi devido a um sonho que eu tive. Apareceu um senhor no meu sonho e disse para mim que eu teria que trabalhar com os pobres e que eu teria que dar a sopa na rua. O que eu sinto em relação a esse trabalho é uma satisfação muito grande, não só pelo atendimento que a gente dá fraterno a essas pessoas que frequentam aqui, mas como os companheiros que a gente tem que trabalham com a gente. Com o fim da jornada do dia, José vai dormir com a certeza de que fez a sua parte. Tenho noção clara que eu não vou poder mudar a vida deles. Mas eu tenho certeza de uma coisa: nesse dia eles não passarão fome. Isso é fato. A entrevista de hoje vai tratar sobre os benefícios e consequências de ações assistencialistas. Olá, estou aqui hoje com a historiadora Sandra Molina e a gente vai bater um papo sobre as atitudes da sociedade civil de tentar amenizar um pouco a dor dessas pessoas mais carentes e dos moradores de rua. Queria começar pedindo a sua opinião. Você acha que essas atitudes da sociedade civil de criar maneiras de ajudar as pessoas mais carentes da sociedade, você acha que isso pode amenizar de alguma forma os problemas sociais? Elas amenizam, mas elas não resolvem, né? Existe uma discussão sobre a questão da pobreza que vem de longa data, né? E eu gosto muito de um pesquisador chamado Amartya Sen, que diz que pobreza é a ausência da capacidade de escolha, né? Então, as pessoas que estão na rua, as pessoas que estão na miséria, elas não têm a capacidade de escolher mais. Então, elas são subordinadas à situação de receber, né? Só que a situação de receber faz com que elas fiquem muito tempo na submissão, na subordinação, né? Então, você ameniza num determinado momento, mas você não resolve isso em longo prazo. E não resolver isso em longo prazo interfere no processo de desenvolvimento. Porque nenhuma sociedade pode se dizer realmente desenvolvida com pessoas à margem do sistema, né? À margem do sistema porque não podem ter a possibilidade de escolha de uma casa, de um estudo, de um trabalho, do que vai vestir, do que vai comer, né? Então, quem faz esse tipo de situação se solucionar? O Estado, né? É obrigação do Estado. Está dentro da noção de direitos sociais que o Estado tem que dar, né? Nós pagamos impostos e pagamos muito. Então, o que acontece? O Estado ele tem que reverter isso em coisas como, não o assistencialismo apenas, que ele é emergencial, mas em coisas como, por exemplo, o desenvolvimento da educação, de índices para empregabilidade, né, de qualificação técnica, porque a ideia é pegar essas pessoas que estão nas ruas, que estão em situação de ameaça, né, que estão em situação de miséria e trazer essas pessoas para o sistema, né, para que elas possam progredir e para que elas possam organizar a sua vida. Você acha que a responsabilidade é totalmente do Estado, a sociedade civil não deve interferir? No Estado democrático de direito,
O Estado tem por obrigação ouvir a sociedade. O problema é que o Estado não tem ouvido a sociedade adequadamente, né? O que acontece, além de tudo, é que nós vivemos numa sociedade com um índice de globalização altíssimo, né? E com a implantação do Estado neoliberal, que relega a segundo plano as suas responsabilidades com a sociedade. Então, o que começa a acontecer? Nós estamos vivendo um processo que é o processo de individualização, né? Eu me preocupo com o meu umbigo e que as outras pessoas resolvam seus problemas, né? Então eu não me sinto mais responsável pelo problema do outro, eu não me sinto mais responsável pela tragédia do outro. Porque é essa a ideia, né? A globalização ela causa a ilusão de que você pode comprar tudo da maneira como você quiser, só não te diz que você tem que ter dinheiro para isso. E para ter dinheiro você tem que trabalhar. O Estado, por sua vez, diz que você pode tudo, né? Mas também não te diz que ele tem a obrigação de interferir para conseguir conduzir coisas como violência, pobreza, educação de qualidade, saúde de qualidade, por aí vai. E aí nós criamos uma situação de individualismo em que eu me preocupo comigo e o restante da população é que conduz os seus problemas. Então o que eu proponho, e gosto muito de um pensador chamado Edgar Morin que discute um pouco isso, o que eu proponho é a ideia de que haja um maior comprometimento da sociedade civil com os problemas que estão à sua volta, né? Veja bem, nós estamos vivendo um momento de escassez de água altíssimo na nossa região, né? E as pessoas ainda não entenderam que o que cada um faz conta, né? Então, o que é a saída, penso eu, para os próximos anos, é que a gente tem essa capacidade de comprometimento. O Estado fazendo o que é função dele, a sociedade civil cobrando do Estado o que é função do Estado fazer e, ao mesmo tempo, se comprometendo a fazer a sua parte. Porque, veja, você paga 30% de impostos, em média, neste país, e aí o que acontece? Você acha que porque você pagou, você não tem obrigação de zelar pelo que é público. Ah, eu estou pagando, o Estado que faça isso. Então você joga entulho no terreno baldio, você gasta água porque você paga aquela água e você não percebe que os recursos eles são finitos, né? E que se eles findarem, você é o principal atingido. Então, o que eu proponho, e é o que eu analiso nas minhas salas de aula, é exatamente isso, que haja uma responsabilidade compartilhada. O Estado fazendo o que é dever dele e o cidadão, e é essa que é a grande questão, nós ainda estamos aprendendo o que é cidadania. Então, nós entendemos que cidadania também depois de 4 anos eu pago, vou lá, voto, né? E eu pago os meus impostos e eu deixo que alguém faça isso por mim. Cidadania não é isso, cidadania dá trabalho. Cidadania significa eu tenho que me responsabilizar pelo outro, eu tenho que me responsabilizar pelo que eu faço com o outro, com o meio ambiente e por aí vai. Então, o que eu proponho é uma guarda compartilhada do Estado e da sociedade para que, em conjunto, eles consigam ver os problemas e tentar buscar soluções. E você acha que o grande problema do assistencialismo é o comodismo das pessoas, né? Porque o ser humano, quando está recebendo ajuda, costuma a se acomodar um pouco. Você acha que esse é o grande problema mesmo do assistencialismo? Eu acho que isso é uma noção equivocada. Eu acho que existem pessoas que se acomodam, né? Mas eu acho que a grande maioria, e essas pessoas que se acomodam, elas têm que ser punidas, né? De alguma maneira, né? Olha, vai deixar de receber a sua assistência, você vai ter que procurar pescar o peixe. Mas é muito complicada essa ideia de comodismo neste país que teve 300 anos de escravidão e que está vivendo um momento de revisão de uma série de valores. Fala-se muito em meritocracia. Mas veja, que meritocracia é possível para uma criança que tem trabalho infantil, que vive em zona de risco, que mal sabe o que vai ter de almoço e de janta e que a família é destruída? Se essa criança não tiver um direcionamento, se essa criança não tiver acesso à educação, ela nunca vai aprender que ela pode pescar o peixe sozinha. O assistencialismo, ele vai minorar um problema imediato, ele é emergencial. Se você tem uma sociedade e um Estado comprometido com políticas públicas que vão além e que fiscalizam o que está acontecendo, aí sim, a solução pode acontecer. Obrigada pela entrevista, Sandra, foi um papo bem bacana. E voltamos com vocês aí no estúdio. Enquanto alguns cidadãos doam alimentos para melhorar a qualidade de vida de algumas pessoas,
Outros se comprometem a doar seus órgãos após a morte. Em 2014, Ribeirão Preto ganhou destaque estadual, conquistando o índice de menor recusa no momento da doação de órgãos. Para ser doador, é necessário registrar a vontade em documentos de identidade, como o RG. Daqui a pouco você vai ver por que o mercado pet está em ascensão. A gente volta já! Produtos até então exclusivos para humanos foram adaptados para atender animais de estimação. Os números do mercado pet brasileiro, impulsionados pelo crescimento desses artigos, motivam os empresários do ramo. No entanto, os mimos excessivos ainda são temas de discussão na área veterinária e com a população em geral. Além da profissão de advogada, Bruna divide o tempo com as pequenas Meg e Petit, que são como filhas para ela. A Meg eu tenho faz 5 anos, eu adquiri ela de um canil de São Paulo e desde então apaixonada por ela. E a Petit foi agora que eu percebi que a Meg precisava de uma companheira e aí adquiri ela também há 5, 6 meses atrás. Meg e Petit são parte da família e por isso recebem diversos mimos. É como se fosse um filho, então se a gente pode mimar um filho, eu acho que a gente pode mimar um cachorro. Eu gosto das novidades. Lançou um bebedouro elétrico, vou lá e comprei o bebedouro elétrico. Cama de urso é a novidade, compra cama de urso. Petisquinho, chocolate, cerveja para cachorro, é a novidade do momento. As minhas cachorras tomam cerveja para cachorro. Só com presentes, em média, eu separo assim uns R$200 por mês para gastar com elas. Fora o que a gente gasta de banho, consulta veterinária, roupinha, por aí tem mais um tanto. Algumas pessoas diriam que tudo isso é exagero. Mas, para a advogada, toda a dedicação vale a pena. A coisa mais recompensante é a hora que eu chego em casa do trabalho, a festa que elas fazem. A indústria de produtos para animais de estimação faturou no ano passado mais de 15 bilhões de reais. Em relação ao PIB nacional, o segmento pet está à frente de setores como geladeiras, freezers, eletroeletrônicos e produtos de beleza. Com isso, o Brasil ocupa a segunda colocação como o maior mercado do mundo. A variedade é imensa. A gente tem um sorvete, ou a gente tem uma cerveja, ou um chocolate, que são produtos que eles foram feitos propriamente para o bichinho. Passaram por todas as análises possíveis, né? E eles não contêm aquelas substâncias que são deliciosas, como o açúcar, né? Pra gente, para o cachorrinho poder comer. Os serviços oferecidos para os animais também tiveram inovações. Os tradicionais banho e tosa agora dividem o espaço do mercado com, por exemplo, creches para cachorro. Aqui a gente desenvolve atividade física, né, para poder gastar as energias que, quando eles estão em casa paradinho, acabam acumulando muitas calorias, né, e ficam tristes por ficar quietinhos, né? Então aqui corre bastante, brinca. Os mimos são muitos, mas como todo excesso é ruim, também são necessários cuidados. Eu acho que tudo aquilo que exagera não é bom, nem para o animal, nem para o proprietário. Os animais, eles não têm um hábito de higiene como nós temos. Quer pôr um animalzinho para dormir no quarto? Pega um colchonete, põe ele no chão, do seu lado, mas não em cima da cama com você. Eu acho que o animal tem que ter o carinho, tem que ter o amor do dono, porque o animalzinho está sempre ali dando carinho, mas sem exagero. O exagero traz consequências não muito boas. A assistente social Andréia Fernandes não tem condições de pagar por mimos como estes para seus animais, como acabamos de assistir na matéria. Em 10 anos, ela já resgatou mais de 100 cães e gatos das ruas de Pontal. A ajuda da prefeitura não é suficiente para arcar com os gastos da moradora. Por isso, quem quiser colaborar pode entrar em contato pelo Facebook Clube Amicão. E o Lente Aberta fica por aqui. Até a próxima semana.